Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro de campeonatos que estão em curso. Brasileirão acabou, temos semifinais aí da Copa do Brasil nesta semana, jogos quarta e quinta-feira, e também nessa quarta-feira teremos o Intercontinental, né? Cada fase agora vale um título. Ó. O primeiro jogo, obviamente, do Flamengo, campeão da Libertadores, campeonato das Américas, parece. Ele é um nome, né, para cada título, né? O Derby das Américas, aí se o Flamengo passar, pega o Pirâmide, que é a. Ih, rapaz, eu não sei o nome, eu não sei falar em inglês. Vamos lá traduzir. Copa Desafiante. Aí pega o Pirâmide, que vale uma outra taça, para depois chegar até a enfrentar o Paris Saint-Germain. Bom, mas antes disso, tem o Derby das Américas entre Flamengo e Cruz Azul, que vai ser neste dia 10 do 12, né? Às 14 horas, né? Horário de Brasília. Acho que lá são 6 horas a mais, se eu não estiver enganado. Acho que lá já vai ser 8 horas da noite, se eu não estiver enganado. Mas, para a gente aqui, é 2 horas da tarde. O Flamengo conseguiu antecipar a viagem, né? Porque não precisou jogar contra o Mirassol. Foi o sub-20. Independente do avião ter sido luxuoso, as cadeiras quase uma cama, mas uma viagem muito longa, cansativa, mas o Flamengo teve tempo para descansar, né? Só jogou contra o Ceará, né? Teve o tempo aí para comemorar o título, viajar e descansar e já treinar. O Cruz Azul fez um jogo no sábado, onde foi eliminado no campeonato mexicano, empatou de 1-1, foi dois empates de 1-1, mas eu acredito que deve ter algum critério lá no campeonato mexicano, porque os dois jogos foram 1-1, né? Em casa e fora. E por algum critério acabou o Cruz Azul sendo eliminado. Então teve um jogo desgastante. E tem dias a menos de, de descanso em relação ao Flamengo. Ou seja, o Flamengo já chega para esse Mundial, esse continental, né, intercontinental, que na verdade é até o símbolo, né? É o mesmo símbolo do Mundial de Clubes que teve no meio do ano, tá? E aí depois vai ter gente falando que isso aí não é o mundial agora é só de 4 4 anos, isso aí, esse título, né? Quem conseguir não vai ser de mundial, ou seja, vai ser uma discussão do cacete, cada um vai falar uma coisa, mas quem vai definir isso é a FIFA, né? Bom, o Flamengo teve tempo, mais tempo que o Botafogo teve ano passado, por exemplo. O Botafogo ganhou o Campeonato Brasileiro, teve que viajar, não conseguiu descansar e aí não teve pernas para jogar. Porque provavelmente, se o Botafogo ano passado tivesse perna, não tinha perdido a primeira partida. Não tinha perdido porque fisicamente o outro time engoliu o Botafogo. Então foi fisicamente. E o Flamengo teve esse tempo, tudo bem. O Flamengo jogou muito mais vezes que o, América, que o Cruz Azul, né? Mas teve esse tempo aí um pouquinho a mais para descansar. Acredito que na parte física, talvez o Flamengo não sinta tanto, ou pelo menos equilibre ali com o Cruz Azul. E aí a gente vai dar aqui, fazer uma análise rápida de algumas coisas que eu pesquisei sobre o Cruz Azul, porque sobre o Flamengo não tem muito o que falar, né? Todo mundo sabe como o Flamengo joga, quem é o time, pode ter uma variação ou outra, mas todo mundo sabe como é o Flamengo. O que a galera quer saber um pouco é do Cruz Azul. Eu pesquisei algumas coisas e já vou ser sincero. Nada que eu pesquisei é muito diferente do que se tem no Campeonato Brasileiro. O que o Cruz Azul propõe, o que o Cruz Azul tem, não é muito diferente do que se tem aqui no Campeonato Brasileiro. Então,
É um jogo normal, lógico, tenso, do outro lado do mundo, valendo taça, mas em relação a time, não é nada de outro planeta. Não estou falando que o Flamengo vai ganhar, vai golear. Não, só estou falando que não é nada muito diferente do que o Flamengo enfrenta no Campeonato Brasileiro. Por exemplo, não é nada muito diferente do Palmeiras, do Cruzeiro, do Fluminense, do Botafogo. Não tem nada de muito diferente. Muito pelo contrário. Alguns desses times que eu falei, na minha opinião, são mais fortes que o Cruz Azul. Tá? Então vamos lá para a gente falar rapidamente sobre esse jogo do Flamengo, é, esse derby das Américas contra o Cruz Azul. Então eu peço a você, meu amigo torcedor flamenguista, meu amigo torcedor brasileiro que acompanha o canal Zé Magalhães, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque nos comentários. Se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode dar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode dar através do Superchat, quando estiver fazendo live, então você pode ajudar também através do Valeu, aquele coração que cifrão que está do lado de compartilhar. Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito, então dá essa moral pro canal, inscreva-se no canal. E não deixe de hypar os vídeos que você está assistindo. Hypar é uma maneira de você pontuar o vídeo. Depois que você curtir, vai abrir uma abinha escrito hypar, você vai lá e clica. Então vamos lá, cara. Primeira coisa, vamos pegar valores. O elenco do Cruz Azul, o México está passando por um período de fortalecimento dos times, tá? Até por causa da Copa do Mundo, né? Que é ali em parceria, né? Estados Unidos, Canadá, Estados Unidos. Então teve todo esse fortalecimento. O Cruz Azul tem o segundo ou terceiro elenco mais caro do futebol mexicano. Não é o primeiro, eu acho que é o segundo. Tá? Eu acho que é o segundo time que tem mais investimentos no México. Mas esse investimento do Cruz Azul é a metade do elenco do Flamengo. Hoje, o elenco do Cruz Azul vale mais ou menos 560 milhões. O elenco do Flamengo vale o dobro, 1,2 bilhões. Tá? Então, em relação a números de elenco, o Flamengo é mais caro. Se você pegar nomes de jogadores, o Flamengo tem muito mais jogadores conhecidos mundialmente do que do México. O time do México não tem só mexicano, tem espanhol, tem argentino, colombiano, uruguaio. Também tem ali jogadores de outros países, mais ou menos igual o Flamengo. Só que eu acho que o Flamengo tem mais jogadores estrangeiros, né? Mas se você pegar o time mexicano, não tem nenhum jogador que vai falar, opa, esse é o cara. Sim, é um time muito mais coletivo do que individual. Se você for pegar isso, se você for pegar, tu vai pegar um Jorginho, que foi o terceiro melhor do mundo, você tem um Alexandre, um Danilo que ganharam vários títulos pela Europa, ou seja, você tem o Samuel Lino, que jogou no Atlético de Madrid, ou seja, você tem alguns jogadores no Flamengo conhecidos mundialmente. O time mexicano não é bem assim, tá? Isso não quer dizer que seja mais fraco, eu só estou dizendo ponto a ponto. Então o Flamengo tem um elenco mais caro, tem jogadores mais conhecidos. Bom, isso são dados. Vamos para cá. Para mim, a principal diferença que tem do Flamengo para o Cruz Azul é a parte defensiva. O Flamengo, o Flamengo deixa eu pegar aqui só para galera entender. O Flamengo, em 38 jogos pelo Campeonato Brasileiro, 38 jogos, o Flamengo tomou 27 gols. 27 gols. O Cruz Azul, em 17 jogos, tomou 20. Então vamos lá. Deixa eu pegar aqui. 27
27 dividido por 38. O Flamengo tomou menos de um gol por partida, 0,7. O Cruz Azul toma mais de um gol por partida. Ele fez 17 partidas e tomou 20 gols. O Flamengo fez 38 e tomou 27. Então, o sistema defensivo do Flamengo é bem melhor que o do Cruz Azul. E eu vi o jogo do Cruz Azul contra... Foi o último jogo do Cruz Azul no Campeonato Mexicano. Que ele foi eliminado, foi contra o Tigres. Que foi 1-1. Foi 1-1. Realmente, o sistema defensivo do Cruz Azul bate cabeça. Eles saem mal, eles tentam sair jogando, mas eles têm uma certa dificuldade e marcam muito mal. Principalmente bola aérea. A bola aérea do Cruz Azul é horrorosa. Horrorosa. E o Flamengo tem uma defesa bem sólida e o Flamengo é muito forte na bola aérea. Então, por aí pode ser o caminho do Flamengo, já que eles têm uma defesa que bate cabeça na bola aérea e o Flamengo é bom em bola aérea. Esse é um caminho. É um time que tem uma qualidade, tem uma habilidade, tem bons jogadores no meio de campo, gosta de jogar aberto, gosta de alargar o campo. O meio para frente do Cruz Azul é um meio que preocupa. Uma parte ali que preocupa, porque eles criam, eles têm velocidade, eles têm deslocamento, eles sabem jogar entre linhas. Então, do meio para frente, o Flamengo tem que tomar cuidado. Agora, do meio para trás, eles são bem regulares. Bem regulares. Então, se o Flamengo conseguir fechar e não deixar eles trabalharem muito, se o meio-campo do Flamengo conseguir igualar com o do Cruz Azul, não estou falando que o meio-campo do Cruz Azul é melhor do que o do Flamengo, não. Tá? O que eu estou falando é que eles sabem trabalhar a bola no meio-campo. Tem jogadores no meio-campo que sabem trabalhar a bola, tem jogadores de velocidade pela ponta. De vez em quando eles jogam com centroavante mais fixo, de vez em quando eles jogam com que se movimenta mais. Então eu acredito que eles devam. O treinador vai analisar. Você vai colocar um cara fixo ou alguém que se movimenta mais, mas o treinador sabe que o Flamengo tem um contra-ataque rápido, porque joga com jogadores de velocidade e tem um meio-campo que cria, que sabe jogar, né? Talvez eles tentem até marcar um pouco mais em cima, mas eles sabem que se o Flamengo quebrar a primeira linha, o sistema defensivo deles é fraco. Eles correm muito para trás e não têm velocidade. Então, cara, olhando esse panorama todo, minha opinião, o Palmeiras é mais forte que o Cruz Azul. O Cruzeiro faz um jogo mais equilibrado que o Cruz Azul. Então o Flamengo vai jogar contra um time que não tem nada de superior ao que o Flamengo já enfrentou no Campeonato Brasileiro. O Flamengo pode enfrentar um Palmeiras, um Botafogo, um Cruzeiro, um Fluminense. É mais ou menos a mesma coisa. Sendo que eu ainda acho, na minha opinião, que o Palmeiras é mais forte e o Cruz Azul. Não estou falando que o Cruz Azul é fraco. Estou falando nos pontos, tá? Então, cara, dá para o Flamengo ganhar, dá para o Flamengo passar. Jogar certinho, aproveitar as brechas que o Cruz Azul dá, principalmente defensivamente. Eles são muito espaçados. Os dois marcadores dele dão as costas, então dá para jogar entre linhas e ficar cara a cara com a zaga. A zaga é fraca no alto, então dá para o Flamengo explorar bastante isso. O Flamengo não deve vir muito diferente, talvez a mudança que tem ali, você vai jogar o Danilo ou o Léo Ortiz, né? O restante não acredito que mude muita coisa. Então acredito que vai de Rossi, Varela, Léo Ortiz ou Danilo, Léo Pereira e Alexandre, Pulgar, Jorginho,
Carrascal, Arrascaeta, Bruno Henrique e deve ser o Samuel Lino, né? Ou vai de Plata e Samuel Lino. Eu não acredito que mude muita coisa não. Talvez a única mudança seja o Danilo. Ou ele queira deixar o Bruno Henrique, que é um pouco mais velho, no banco e entrar com Plata. Ele entrar com Plata ali na frente. O Pedro não, acho que não tem condições de jogo. Então pode ser o Plata com o Lino, ou o Cebolinha, sei lá, que está numa fase boa também. Então o Flamengo não tem muito o que mudar. E o jogo do Flamengo todo mundo sabe. Então, para mim, da maneira como o Flamengo joga, dá para vencer o Cruz Azul. Ah, vai ser um jogo fácil, tranquilo? Não. Não vai ser um jogo fácil. Se eu tô falando que eu acho o time do Cruz Azul aqui no Campeonato Brasileiro, ele iria brigar ali por um G6, G8, estaria ali brigando com Bahia, Botafogo, Fluminense, estaria ali, pelo que eu vi, estaria ali. O problema é o defensivo deles é fraco. Talvez esse defensivo fizesse eles ficarem no meio da tabela aqui no Campeonato Brasileiro. Então, cara, o Flamengo vai jogar e é favorito. Cara, se você pegar nos aspectos positivos e negativos de cada time, o Flamengo é favorito. Se você pegar positivo e negativo, o Flamengo, não vou nem falar que o Flamengo é favorito, o Flamengo tem mais time, tem mais qualidade. Agora, o jogo é no campo, mas o Cruz Azul não nada que deixe o elenco apavorado. O Cruz Azul não é o Chelsea, o Cruz Azul não é o PSG. Então, cara, na minha opinião, o Cruz Azul é inferior ao próximo time, caso o Flamengo passe, que é o Pirâmide. O Pirâmide é mais forte que o Cruz Azul, mas também, na minha opinião, é um nível de campeonato brasileiro. Então o Cruz Azul é nível de campeonato brasileiro. E para mim, o Flamengo tem totais condições de avançar para a próxima fase. Então tá aí a minha análise. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!